A noite estava fria e silenciosa quando Maria decidiu pegar um atalho por uma estrada rural desconhecida. O GPS havia falhado há quilômetros e agora ela se guiava apenas pelos faróis do carro, iluminando o asfalto desgastado à sua frente. De repente, uma construção surgiu na escuridão. Uma casa antiga e abandonada, com janelas quebradas e tábuas soltas, rangendo ao vento. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo naquela casa parecia errado. Ela diminuiu a velocidade, tentando enxergar melhor os contornos sombrios da construção. Foi quando ouviu batidas, lentas e ritmadas, vindas do interior da casa. Maria parou o carro, o coração acelerado. As batidas continuavam, como se alguém estivesse pedindo ajuda. Ela hesitou, dividida entre o medo e a vontade de investigar. Reunindo coragem, Maria saiu do carro e caminhou em direção à casa. O vento uivava, fazendo as tábuas soltas rangerem. As batidas ficavam mais altas a cada passo. Ela chegou à varanda, a madeira podre cedendo sob seus pés. A porta da frente estava entreaberta, balançando levemente. Maria esticou a mão trêmula e a empurrou. Um rangido ecoou pela casa vazia quando a porta se abriu completamente. As batidas pararam abruptamente. Um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Maria deu um passo para dentro, os olhos se ajustando à escuridão. O cheiro de mofo e decomposição invadiu suas narinas. Ela tateou a parede em busca de um interruptor. Seus dedos encontraram algo. Não era um interruptor, mas sim uma superfície úmida e pegajosa. Maria recuou horrorizada, tentando limpar a mão na roupa. Foi quando a porta se fechou violentamente atrás dela. Maria se virou em pânico, puxando a maçaneta com força. Estava trancada. Um sussurro ecoou pelas paredes. Bem-vinda ao seu novo lar. Maria gritou, mas ninguém ouviu. A escuridão a engoliu por completo. Dias depois, o carro de Maria foi encontrado abandonado na estrada. Não havia sinais dela em lugar nenhum. A polícia vasculhou a região, mas a casa misteriosa havia desaparecido. O desaparecimento de Maria se tornou mais um caso sem solução. Sua família nunca mais falou sobre o assunto, como se quisessem apagar aquela noite de suas memórias. Mas os moradores locais ainda contam histórias sobre uma casa que aparece e desaparece na estrada, atraindo viajantes desavisados. Dizem que em noites silenciosas é possível ouvir gritos abafados vindos de lugar nenhum. A verdade sobre o que aconteceu com Maria permanece um mistério. Mas uma coisa é certa: naquela noite fatídica, ela abriu uma porta que jamais deveria ter sido aberta. Anos se passaram, e a lenda da casa no fim da estrada continuou a assombrar a região. Outros desaparecimentos inexplicáveis ocorreram, sempre seguindo o mesmo padrão: um carro abandonado, nenhum sinal da vítima e relatos de uma casa que surgia do nada. As autoridades tentaram desacreditar as histórias, chamando-as de lendas urbanas ou alucinações coletivas. Mas aqueles que viviam nas proximidades sabiam que havia algo de real e terrível espreitando nas sombras. Uma noite, um grupo de adolescentes decidiu investigar a lenda por conta própria. Armados com câmeras e equipamentos de gravação, eles percorreram a estrada maldita, determinados a capturar evidências do sobrenatural. As imagens tremidas mostram o momento em que eles avistaram a casa. A excitação em suas vozes é palpável enquanto se aproximam da construção sinistra. A porta range ao ser aberta e eles entram, as lanternas iluminando o interior decadente. Por alguns minutos, tudo o que se ouve são passos e sussurros nervosos. Então, um grito agudo corta o silêncio. A câmera cai, capturando apenas escuridão e sons de luta. O vídeo termina abruptamente. Nenhum dos adolescentes foi visto novamente. As buscas se intensificaram. Equipes de resgate vasculharam cada centímetro da região, mas a casa havia sumido mais uma vez, levando consigo suas novas vítimas. Teorias começaram a surgir. Alguns falavam de portais interdimensionais, outros de experimentos governamentais secretos. Mas a explicação mais aterrorizante era também a mais simples. Algo antigo e maligno habitava aquela casa.
algo que se alimentava da essência vital de suas presas. Um detetive aposentado, obcecado pelo caso, passou anos coletando relatos e evidências. Em seu diário encontrado após sua morte, ele descreveu uma teoria arrepiante. A casa não é apenas uma construção, escreveu ele. É uma entidade viva, faminta. Ela se manifesta para atrair suas vítimas, usando seus medos e desejos mais profundos como isca. Uma vez que você entra, torna-se parte dela para sempre. As últimas páginas do diário continham desenhos frenéticos de símbolos estranhos e anotações quase ilegíveis. A última entrada dizia apenas: "Eu a encontrei. Deus me ajude." O corpo do detetive nunca foi encontrado. Enquanto isso, nas profundezas da floresta que margeia a estrada maldita, algo aguarda pacientemente. A casa no fim da estrada não tem pressa. Ela sabe que mais cedo ou mais tarde alguém virá. E quando isso acontecer, outra porta se abrirá para o desconhecido. Outra alma se perderá nas sombras do impossível. Então, se algum dia você estiver dirigindo por uma estrada escura e solitária e avistar uma casa onde não deveria haver nada, lembre-se, nem toda porta deve ser aberta, nem todo mistério precisa ser desvendado, pois algumas verdades são terríveis demais para serem conhecidas, e alguns horrores, uma vez despertados, jamais voltam a dormir. A lenda da casa no fim da estrada continua viva, sussurrada em volta de fogueiras e compartilhada em fóruns online dedicados ao sobrenatural. Cada nova geração adiciona sua própria camada ao mito, alimentando o medo que paira sobre a região. Pesquisadores paranormais e caçadores de fantasmas são atraídos para a área, esperando ser os primeiros a capturar evidências concretas da casa misteriosa. Mas, invariavelmente, eles saem de mãos vazias, ou simplesmente não saem. Os poucos que afirmam ter visto a casa e sobrevivido para contar a história falam de uma sensação de deslocamento temporal, como se o interior da construção existisse fora do fluxo normal do tempo. Relógios param, equipamentos eletrônicos falham, e a própria realidade parece se dobrar e distorcer. Um sobrevivente, encontrado vagando pela floresta dias após seu desaparecimento, balbuciava incoerentemente sobre paredes que respiram e sombras com dentes. Ele passou o resto de seus dias em uma instituição psiquiátrica, atormentado por pesadelos que o faziam gritar durante a noite. As autoridades locais, cansadas das buscas infrutíferas e da atenção negativa, tentaram encerrar o assunto de uma vez por todas. Eles declararam oficialmente que não havia evidências concretas de uma casa assombrada ou de atividades paranormais na região. Mas as histórias persistem. Os desaparecimentos continuam. E em noites sem lua, quando o vento sopra entre as árvores, alguns juram ouvir o som distante de uma porta se abrindo, um convite silencioso para o desconhecido. A verdade sobre a casa no fim da estrada permanece um enigma. Talvez seja melhor assim, pois há coisas neste mundo que desafiam a compreensão humana, horrores que nossa mente não foi feita para processar. E então, caro ouvinte, se algum dia você se encontrar em uma estrada escura e solitária e avistar uma luz no horizonte onde não deveria haver nada, lembre-se desta história. Lembre-se dos desaparecidos, dos gritos abafados, das sombras que se movem por vontade própria. E acima de tudo, lembre-se, algumas portas nunca deveriam ser abertas. Algumas histórias não têm final feliz. E algumas casas estão esperando por você.